Então, pessoal, continuando nossa série com o Azul. Dessa vez a gente vai fazer a integração do Azul com o Elasticsearch. Um dos motivos de fazer essa integração é mais pessoal. Eu particularmente prefiro o Elasticsearch e o Kibana para fazer análise e busca. E os objetivos e o que você ganha fazendo essa integração. Armazenamento centralizado dos logs coletados pelo Azul no Elasticsearch. De repente, a sua solução de observability ela está toda no Elasticsearch e você consegue correlacionar os seus logs de segurança com as suas métricas de serviços. Facilita a análise única em um só lugar e permite que você tenha visualizações avançadas no Kibana, né? Você consegue fazer dashboard com gráficos em tempo real para monitoramento de eventos e incidentes, identificação mais fácil de ameaça e padrões incomuns e possíveis ataques. Você consegue fazer tudo isso aqui também no Azul, só que eu particularmente acho a interface do Kibana um pouco mais amigável e o Elasticsearch, para mim, na minha opinião, ele tem mais integrações, ele tem mais recursos que o próprio o Azul, mas obviamente isso é uma opinião minha e pode ser que você desenvolva sua própria integração. E aí, para você, isso não se aplica, o céu é o limite. Você consegue desenvolver seu dashboard lá no OpenSource. De repente, você faz integração com Grafana. E aí, você não precisa ter integração com Elastic ou com Elasticsearch. Então, como é que vai funcionar a nossa arquitetura? Basicamente, a gente tem um Azul Manager gerando os logs. E a gente vai criar uma pipeline no Logstash para capturar os logs que estão sendo armazenados no Azul Index. Então aqui, obviamente, você pode customizar. Então, putz, Carlos, eu não quero pegar os logs de tudo que tem no Azul. Eu só quero pegar os logs de um endpoint em específico. Ou só quero pegar os logs de auditoria. Eu quero pegar log de autenticação com sucesso, autenticação com falha. Quero pegar alguns logs lá de Linux. Não quero pegar tudo. Você consegue personalizar isso na sua pipeline e pegar somente aquilo que é necessário. De repente, aqui no seu Azul, você não quer ter uma retenção muito grande, você quer ter retenção lá de um dia, 2 dias ou 7 dias. E no Elasticsearch, se você tem bastante recurso, se você quer deixar lá por 1 ano, por 3 anos ou por 5 anos, por questão de auditoria. Você pode fazer isso. Obviamente, isso vai ter um custo de armazenamento, mas com tecnologia é possível fazer isso. Então, a gente pode gerar os logs de segurança aqui no Azul e mandar os logs de auditoria, mandar os logs que a gente quer reter por mais tempo para o Elasticsearch ou de repente para o Bucket S3 para economizar aí o custo, né? E a gente, obviamente, vai conseguir visualizar os dados no Kibana e criar os gráficos lá. Para a gente fazer essa integração, a gente vai precisar fazer o download do Logstash. Então, já, já indo direto ao ponto, a gente vai fazer o download na página inicial. Já vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, você pode clicar aqui na versão deb.x86 e 64. Pode clicar aqui no botão de copiar o endereço do link. A gente vai acessar algum servidor, no caso eu vou instalar o Logstash no próprio servidor de Elasticsearch. Você poderia no seu ambiente ter um servidor só de Logstash e centralizar tudo lá, mas como é um ambiente de laboratório, eu vou fazer a instalação do Logstash num servidor de CIEM, né? No meu servidor que está o... Então, conectado aqui via SSH, eu vou entrar com o usuário root. O download é bem simples, a gente já copiou aqui o link de download. Vou utilizar o comando wget para a gente baixar o binário. O download do binário é feito com sucesso. Eu vou fazer a instalação do pacote, que é o Logstash 8.15.3. Comando dpkg-i e o nome do pacote, né? Não tem segredo. Finalizou aqui o download e a instalação do Logstash. Agora a gente vai seguir com as configurações da nossa pipeline, né? O próprio Azul, ele já tem um blog ensinando essa integração. Pesquisar no Google por Azul Logstash Elasticsearch. E aqui ele já tem a documentação mostrando como é que você pode fazer essa integração.
Lembrando, tem duas formas de fazer. Uma é a gente consultando direto o Azure Index e mandando para o Elasticsearch. E a segunda é a gente instalando o Logstash no Azure Server, coletando os logs e enviando para o Elasticsearch. Para quem não conhece, acho legal mostrar. O Azure ele gera um log em formato JSON de todos os alertas que estão acontecendo no ambiente. Eu poderia simplesmente coletar esse arquivo de log que está sendo gerado e enviar ele para Elasticsearch. Então vou mostrar para vocês onde está, caso vocês queiram fazer dessa forma ou enviar para outro lugar. Esse arquivo ele fica lá no /var ossec e se eu não me engano ele está no diretório de alerts ou logs. Dentro de logs eu tenho um diretório chamado alerts e é esse arquivo aqui chamado alerts.json. Então todo alerta que o Azure coleta, que ele gera, ele ele gera um log desse alerta. Então tá tendo os logs aqui, deixa eu pegar um alerta específico para a gente olhar. Aqui, ó. Então esse é o arquivo de alerta lá, que é um scan de Trojan que ele detectou no meu próprio computador, mas isso aqui não tem nada a ver, não tá errado. Então beleza, existe essa possibilidade de você coletar direto esse arquivo e mandar para o Elasticsearch, mas no meu caso eu vou fazer diferente, né? Como eu expliquei. Eu vou fazer uma consulta no Azure Index e mandar para o Elasticsearch. Aí vai do seu gosto, né? Os benefícios de você poder fazer a busca direto na Index é que você faz carry, então se der match com essa carry você envia, e se não der você não envia. E aí você já manda os dados lá tudo certinho. Então, seguindo aqui os passos, ele pede para a gente fazer a instalação do Logstash, a gente já fez a instalação. Ele pede para a gente fazer a instalação de um plugin, isso aqui é importante. Como a gente vai fazer a consulta direto no Azure Index, a gente precisa fazer a instalação do plugin de OpenSource. Né? Para quem não sabe, o Azure ele é baseado no OpenSource, que é uma ferramenta também de banco de dados. E eu preciso fazer a instalação desse plugin. Então, eu vou copiar esse comando aqui. Vou lá no meu servidor de Logstash. Lembrando, o Logstash eu estou colocando na máquina do LK, mas tanto faz onde você vai colocar. Aqui eu vou colar o comando. O que esse comando está fazendo? Ele vai só instalar um plugin do Logstash para permitir aí com que seja consumido os eventos do OpenSource. A instalação do plugin finalizou com sucesso. Vamos seguir aqui com a leitura do blog. Ele pede para a gente configurar as questões de certificado digital. Como eu não estou usando um certificado digital válido, é um certificado digital autoassinado, eu vou ignorar essas etapas aqui, mas se você estiver utilizando o certificado digital no seu ambiente, é interessante que você configure com o certificado digital SSL. Por motivos de ser laboratório, eu vou simplesmente ignorar. E aqui, ó, ele pede para a gente criar um diretório lá no Logstash, um diretório chamado template. E aqui ele dá as configurações que a gente precisa adicionar lá nesse arquivo. Então, eu vou copiar esse comando aqui no próprio servidor de Logstash. Eu vou rodar esse comando, vou criar o diretório e depois eu baixo o arquivo template.json. Então vamos lá, etc logstash template. Eu tenho esse arquivo aqui chamado azul.json. Se eu dar uma olhada nele aqui de curioso, ele é um arquivo que ele fala como é que os dados vão se comportar, né? Então eu tenho, vou pegar um exemplo aqui que é fácil de entender. Eu tenho dentro do log um campo chamado title. E esse title, ele é do tipo keyword, né? Então ele é do tipo palavra-chave. Então quando eu for buscar qualquer coisa, qualquer coisa que contenha como palavra-chave
exemplo, rootkit, independente se no meu title ele tiver rootkit detect, quando eu busco pela palavra-chave somente sobre rootkit, ele vai bater, ele vai dar match. Isso é o tipo keyword, seria as palavras-chave, né? Se for o tipo texto, eu teria que digitar rootkit detect. E aí teria que ser tudo. Então, nesse caso, ele só faz mapeamento de como é que os dados vão se comportar lá na base de dados do Elasticsearch, é um templatezinho. Seguindo aqui, ainda é explicando aqui sobre o template. Aqui ele pede para a gente configurar a pipeline, né? Ele utiliza o logstash keystore, não vou utilizar isso. Bom, não vou seguir com essa configuração. E essa é a configuração de exemplo que ele dá. Aqui no passo 3, a gente vai criar a nossa pipeline. Então, vamos criar o arquivo lá em etc logstash confd o azuelasticsearch.conf. Vamos seguir aqui com esse passo. E vou editar esse arquivo aqui. No meu caso, já está preenchido, porque eu já tinha esse arquivo de configuração. Mas ele te dá o arquivo de configuração exemplo, né? Então vamos copiar esse arquivo aqui de configuração exemplo. E vamos só entender o que esse arquivo de configuração ele, ele quer dizer. Então aqui ele está separado em dois campos, o input e o output. O input é aonde que ele vai coletar as informações. No caso aqui ele vai coletar as informações do open source. Aqui eu tenho que falar para ele qual que é o host que vai estar o open source. No caso aqui é o host que está o Azul Index. Qual que é o usuário que ele vai fazer essa integração e qual que é a senha desse usuário e qual que é a index que ele vai pegar as informações. Né? Se a gente for acessar aqui o nosso Azul e vir aqui na parte de Discovery, a gente vê que os logs de alertas estão aqui, o Azul Alerts traço Coringa. Então é aqui que estão os nossos logs que a gente quer capturar. Aqui ele valida se tem SSL, então SSL true. E qual que é o arquivo de certificado, né? Como eu não estou usando certificado o meu autoassinado, isso aqui eu só tiro. E onde está SSL eu também tiro. O que é interessante a gente modificar ou deixar da forma que está? É a carry que ele vai fazer. Então essa carry aqui que ele vai rodar, ele está pegando todos os arquivos que foram criados nos últimos 1 minuto. E essa carry aqui, ela está schedulada para ela ser rodada a cada 1 minuto. A cada 1 minuto eu vou lá e olho os arquivos que foram criados nos últimos 1 minuto. Né? No caso aqui, os logs que foram gerados. Ah, Carlão, eu não quero usar essa carry não. Eu quero modificar. Eu quero pegar os logs que foram criados nos últimos 3 dias. Você vem aqui, troca e coloca para D, que se eu não me engano é dia. Pô, mas tem como eu testar? Tem como eu validar isso aí? Tem. Se você vier aqui no próprio Azul, vou duplicar isso aqui. Vem aqui no menuzinho, aqui em Index Manager, você vem aqui em DevTools, e aí você faz a sua pesquisa, né? Essa pesquisa aqui que eu fiz, ela tá pegando os logs que foram criados nos últimos 25 meses, e eu quero pegar nos últimos 25 minutos. Aí eu coloco o M minúsculo. E aqui os últimos logs que foram adicionados nos últimos minutos foram esses. Ah, eu quero o log que foram adicionados nos últimos 1 minuto. Tem como? Tem. Isso aqui são os logs nos últimos 1 minuto. E aí a carry vai ficar fazendo isso a cada X tempo. Quero ser mais específico. Ao invés de utilizar range, eu quero pegar todos os logs que são de um determinado host. Aí você poderia falar, ó, quando o source for desse IP, eu quero monitorar. Ou eu quero agrupar e mandar os logs agrupados. Você pode mandar. Essa linguagem aqui, se eu não me engano, ela se chama. Eu nem lembro o nome dela. Não lembro se é KQL. Então, acho que. DSL.
É uma linguagem chamada DSL. E aqui você faria a sua query como você bem entender, né? Você poderia fazer query por geolocalização, você poderia fazer query por texto, então utilizando o match. Então a query match, message, query is dash. Então quando a mensagem tiver esse valor, e aí vai, poderia utilizar do tipo booleano, usando estrutura condicionais, quando esse for menor que esse. E aí vai muito da sua necessidade. Tem que saber que existe essa possibilidade de você imputar os dados do Azul ou do Elasticsearch, essa linguagem aqui ela serve para ambos. No nosso caso, vamos deixar dessa forma mesmo. Continuando aqui com a nossa pipeline, ela está esquedulada para ficar rodando a cada 1 minuto. Isso aqui está no formato cron. E depois ela faz o output para o Elasticsearch. Então aqui eu coloco qual que vai ser meu endereço do Elastic, qual que vai ser a index que eu vou armazenar essas informações, qual que vai ser o usuário que eu vou utilizar de integração, qual que é a senha do usuário, e se tem SSL, eu coloco aqui as configurações de SSL. Como eu não estou usando, eu tiro isso aqui. E qual que é o template, né? Como é que vai ser enviado as informações? Né? O que, que vai ser keyword, o que, que vai ser texto, o que, que vai ser IP, o que, que vai ser booleano, o que, que vai ser número inteiro. O próprio Azul já deu pra gente esse template. O nome do template, que eu estou chamando de Azul, e o template override é subscrito. True. Eu já fiz a configuração aqui no meu ambiente. Então, SSL true, um mês, isso aqui do lado para pegar para sempre. Qual que vai ser a index que eu vou colocar os logs. Isso aqui eu posso mudar, tá? Não precisa usar a mesma estrutura de index. Qual que vai ser o usuário, qual que vai ser a senha, onde está o template, o nome do template. E como eu não estou utilizando o certificado SSL, eu preciso adicionar essa linha aqui de SSL Certification Verification igual a false, para ele não validar o certificado digital porque ele é auto-assinado. Então, voltando aqui para minha pipeline, eu vou só pegar aqui para ele não pegar nos últimos 1 mês, eu vou colocar para ele pegar nos últimos 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque meu ambiente é pequeno, só tem uma máquina enviando log e ela fica um pouquinho de tempo sem enviar. Então salvei e saí. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou testar para ver se essa minha pipeline funciona. Uma forma fácil e rápida de você testar é de você chamar o binário do logstash. Então, em usr share logstash, em bin logstash, aqui a gente está chamando o binário do logstash. Eu vou colocar o parâmetro "-f" para falar para ele qual que vai ser o arquivo de configuração, qual que vai ser meu arquivo de pipeline. Então, eu vou copiar aqui em cima, no VI. E o arquivo de pipeline vai ser aqui, né? Lembrando, estou colocando o diretório completo, etc logstash confd, o azul elasticsearch.conf. Nesse arquivo aqui, lembrando, tá a pipeline, onde ele vai fazer a consulta no OpenSource e vai devolver o resultado para o Elasticsearch. Ele está subindo aqui a pipeline, enquanto isso eu vou logar lá no meu servidor de Elasticsearch. Aparentemente, nossa pipeline ela foi executada com sucesso. E eu não estou vendo aqui nenhuma mensagem de erro aqui que faria. A pipeline no momento ela está em execução. Aí daqui a 1 minuto ela vai fazer o get e vai enviar para o Elasticsearch. Vamos continuar aqui com a documentação do Azul. Deixa eu abrir aqui. E roda aqui o. Se você quiser fazer da outra forma, como eu falei, pegar os logs do formato JSON, você segue nessa seção aqui. Então, você instalaria o Logstash no Azul Server.
O Azure Server, lembrando, é o que tem os arquivos de alertas. E aí você criaria a pipeline, né? Essa pipeline é uma pipeline um pouco mais diferente. Como é que essa pipeline funciona? Ao invés da gente fazer a consulta para o OpenSearch, a gente consulta direto o arquivo. Então, eu faço o input file, a posição que ele vai começar vai ser do começo, ele vai ficar lendo, na verdade isso aqui é o final, ele vai ficar lendo o final do arquivo a cada um segundo. Aqui eu falo para ele aonde que é o arquivo e o modo que ele está utilizando, né? O tail, para ler o final do arquivo. Então ele vai ficar toda hora lendo esse arquivo e no final ele manda para o Elasticsearch. Também funcionaria dessa forma. Só que o ruim é que dessa forma aqui você não conseguiria fazer tantos filtros que nem eu fiz, né? Quero pegar log de um mês, de 3 meses, só de um endpoint, só log que estiver dentro de uma determinada condição. E assim vai. Aqui ele roda o logstash. E agora, tanto para um quanto para o outro, a gente precisaria configurar dentro do Elasticsearch o nosso index partner, né? Nosso padrão de index. Então vamos voltar lá para o nosso Elastic. Eu vou vir aqui nas configurações de stack. E aqui na parte de Index Manager, eu preciso ver se ele criou uma index do Azul. Né? Então, como eu já tinha integração habilitada, ele já tem umas index aqui antigas. Então, precisaria ver se tinha alguma index na data de hoje. No caso, é o dia 2 do mês 11. Então, tá aqui a minha index com os dados. E o que eu vou fazer agora é criar uma visualização desses dados. Por enquanto, ó, os dados eles estão aqui, mas eu não consigo visualizar eles. Eu preciso criar um data viewer. Vou vir aqui, Kibana, e aqui em data viewer eu vou criar um. Eu já tenho aqui, eu vou excluir. Já. Eu vou criar um novo data viewer chamado o azul-alerts. E qual que vai ser o padrão de index que eu vou conseguir visualizar? Então, eu vou copiar aqui. E aqui vão ser todos esses dados, né? Então, eu posso colocar 4.x e qualquer coisa que começar com esse padrão. O campo de tempo, eu vou pegar o timestamp, padrãozão mesmo, e vou salvar para visualizar no Kibana. Então, se eu vier aqui na parte do Discovery e procurar aqui o Azul Alerts, eu já consigo visualizar esses dados aqui. Obviamente, está com delay de 1 minuto, né? Então, tem aqui o agente name, Docker. Então, os dados eles já estão aqui, todos eles parseados. E qual que é a graça, né, de utilizar o Elasticsearch? Para mim é os dashboard e a questão do CIEM, das regras, né? Então, poderia criar um dashboard aqui. Vocês vão ver que é bem simples. Então, vou criar uma nova visualização. Estou pegando aqui os dados do Azul, então, putz, eu quero fazer um dashboard contendo os nomes do agente, por algum motivo que só vai ter um, mas o nome de agente, como eu tenho pouco dado, não é muito relevante para o dashboard. Então, eu vou tirar isso aqui e vou pegar pela description. É um campo que é legal. Então, por rule description. Pro rule description já começou a melhorar aqui as coisas. Então, esse dashboard aqui, ele tá em gráfico, não quero gráfico, quero pegar uma outra visualização. Já tá melhorando, vamos ver se a gente tem o heatmapper, se ele melhora. Não. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando a quantidade de description
que seria os casos de uso por agente. Por agente ficou bem estranho, então eu vou tirar o agente aqui. Vou deixar só a informação de description. Vou Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com o Kibana, aqui eu criei um dashboard bem aleatório, assim, bem no freestyle, onde esse dashboard, obviamente, né, você vai personalizar de acordo com a sua necessidade. Mas a ideia desse dashboard aqui era ser um dashboard genérico, onde a ideia era saber quais são as regras que está tendo um maior evento, né? Então, as regras que tem maior evento tem uma auditoria do comando aqui, que ele tá lá no barra PT, Chrome, WinLogin UID 100. Então, putz, aqui eu consigo ver quais são os maiores eventos que está acontecendo nos últimos 15 dias, quais são os agentes que tem na empresa, qual que é o logo da empresa e quais são os comandos, né? Obviamente aqui quanto maior, mais eventos tem, uma nuvem tag. Então, eu quero pegar todos os eventos que estão no syslog, que são representados como 37. Então, se eu pegar aqui no gráfico de 37 e clicar em cima dele, a gente vai validar que já vai mudar as coisas. Então, o syslog, eu tenho os eventos relacionados ao comando dpkg, syslog, confchange. Eu quero pegar tudo que está relacionado aos eventos do PAN. Posso vir aqui na tabela, colocar aqui no mais. E aqui eu estou pegando coisas que estão relacionadas ao PAN, que está lá dentro do grupo de syslog. Então esses são os eventos do PAN que eu tenho. Dentro do PAN eu quero pegar somente autenticação com sucesso. Você clica aqui. Obviamente, né? Isso aqui é um gráfico bem da hora, porque você clica na informação e ele já vai mudando todo o restante, né? E aqui está o nosso filtro. Então, com o Kibana você consegue criar uns gráficos bem legais. Inclusive, eu já utilizei isso aqui para relatório de vulnerabilidades. A gente consegue importar CSV, pegar essa informação que está aqui e exportar ela como CSV. Você consegue explorar ela aqui no Discover. Então, se eu clicar aqui no More e vier aqui no Discover, eu consigo colocar mais informação, tirar mais informação, consigo correlacionar. Então, o Kibana ele tem bastante recurso comparado ao OpenSource e eu acabo preferindo o Kibana. Então, tá aqui, né? Dentro do meu log ele já está filtrado, Group syslog, Root Group spam e Authentication Success. Mas eu não sei quem autenticou, não tem isso aqui na tabela. Eu posso expandir aqui meu log e ver aqui quem que foi o usuário que se autenticou. Então, o usuário foi o Carlos. Né? Qual que é o ID do usuário Carlos? E qual que foi o programa que ele utilizou para autenticar? Então, foi SSH. E aí vai. Então, o Kibana, junto com o Elasticsearch, ele te dá um pouco mais de flexibilidade. Tá, mas e aí eu tenho aonde que eu posso gerar os casos de uso, né? Você pode criar os casos de uso aqui também. O Elasticsearch, ele tem a parte de security. A gente poderia criar e tratar os casos de uso também por aqui. Então, se eu vier aqui na parte de rules, detection rules, eu poderia criar uma regra que lê os dados lá do nosso azul. Então, eu poderia criar uma regra também aqui. Então, aqui em create new rule, poderia fazer uma regra de várias formas. E eu vou utilizar a regra de custom carry mesmo, que é a mais fácil, né? Então, custom carry, o que que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar minha index que tá as coisas do azul. Então, qualquer coisa que é o azul. E qual que é a minha carry? Vou fazer a carry sim. Agente.name foi igual ao notebook do Carlos, né? MTB de novo.
Vou fazer um, um per-rule level. Qualquer coisa que for maior, maior que 1. Né? Lembrando, lembrando, o azul ele coloca as regras em níveis. Então aqui eu estou fazendo filtro pelo notebook do Carlos, qualquer coisa que a regra, na verdade, for maior, né? Maior ou igual a 1. E aí ele vai alertar um monte de coisa, porque basicamente todas as regras lá do azul são maiores do que 1. Vou. A questão de timeline eu não vou colocar nada. Vou colocar o nome dessa regra aqui. Teste NTB Carlos, o azul alerts. Detectou um evento em qual a level rules foi maior do que 1. Beleza. Severidade eu vou colocar baixa, só pra gente testar também. Posso ver as configurações avançadas, colocar referências no Mitre, colocar o guia de investigação, o autor da regra. Vou continuar. Essa regra para rodar a cada 1 minuto. E a ação dessa regra, né? Vou criar a regra e habilitar. E assim, dessa forma, você poderia tipo, correlacionar os eventos do azul, mandando para o Elasticsearch. Você poderia criar um caso de uso aqui. Aqui, para mim, eu acho ele um pouco mais fácil da gente trabalhar com o caso de uso, porque ele separa por tag. Então aqui no próprio Elástico já tem 1000 e poucas regras. E eu criei uma regra nova aqui, que ela lê os dados do azul. Então, pelo menos para mim, eu acho mais simples, né? Então aqui ó, já foi gerado vários alertas, porque de fato, né, essa regra aqui boba que eu criei, ela gera muito falso positivo. Então todo evento ele é maior do que 1. Aqui ele criou a regra, e aqui ele criou o alerta. Eu poderia fazer a investigação, obviamente, né? Isso aqui vai mudar muito. Como eu estou utilizando a versão free do Elastic, eu não tenho a assistência por inteligência artificial. Se eu tivesse, eu poderia adicionar um conector, ou com o Amazon Bedrock, ou com o OpenAI, e eu poderia adicionar mais inteligência. Então, eu poderia pegar os logs que estão sendo gerados pelo Azul, mandar para o nosso Elasticsearch, conectar um motor de inteligência artificial nele e brincar com os logs, né? Poderia fazer pergunta para ele, o que que isso aqui está dizendo? Como eu posso investigar? Ou cria uma regra nova para mim para detectar determinado comportamento. Então o Elastic ele é bem poderoso. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Pelo menos na minha opinião, ele supre bastante as deficiências do Azul. E o que eu vejo que o Azul tem, que não tem aqui no Elasticsearch, que é a questão do scan de vulnerabilidade. Pelo menos eu desconheço aqui essa parte de vulnerabilidade lá no Elasticsearch, né? Então, se tivesse existir, vocês coloquem aí. Eu particularmente gosto bastante do Elasticsearch. Mas você pode combinar, né, o poder das duas soluções em uma. E aí no próximo vídeo, a gente vai fazer diferente. Ao invés de a gente visualizar os dados no Kibana, a gente vai visualizar os dados que estão sendo gerados lá do azul no Grafana. E aí você consegue criar gráfico lá também, não tem problema. Tem algum dashboard pronto? Tem. O próprio Azul, ele já deixou um arquivo de dashboard que a gente poderia utilizar lá no Kibana, né? Então, se eu for descer aqui na documentação, ele, ele pede para a gente criar um index part, também chamado Azul Alerts e tal. Validar se a integração está funcionando. E ele já deixou para a gente alguns dashboards pronto, né? Então, tinha esquecido de avisar. Se a gente clicar aqui no link, ele vai baixar um arquivo de configuração em formato JSON. Vou copiar ele aqui e substituir, que já tinha baixado antes. E agora a gente precisa fazer a importação desse arquivo lá para o Kibana. Então, vindo aqui no meu Kibana, isso aqui. Aqui na parte de gerenciamento da stack, eu venho aqui em Objects
E aqui eu posso importar. Seleciono o arquivo JSON que a gente baixou. Aqui eu vou colocar para ele automaticamente sobrescrever, se tiver conflito. E aqui ele vai fazer a criação dos objetos, né? O que eu tenho de objeto aqui que ele já importou pra gente? Tem umas vulnerabilidades. No caso aqui não tem nada porque acho que não rodou o scan. Não, nesse caso aqui de vulnerabilidades não tem nada, o dashboard tá bem vazio. Tem um dashboard de incident response. Isso aqui ele é bem parecido com o que a gente já viu lá no azul. Eu tenho outros dashboards aqui, né? De vulnerabilidades, eventos de segurança, PCI, malware detection, Docker, etc. Mas eu acho que a graça mesmo é você construir seu próprio dashboard, né? Você consegue importar imagem, você consegue importar mapa.